Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Queridos, queridas, quarta-feira, dia 29 de julho, realmente agora é o final do mês, vamos começar agosto, como sempre pedindo a Deus que Deus esteja com vocês. Quero pensar hoje, e já tinha falado alguns cultos atrás, como foi nos dias de Noé. É mais ou menos o perigo das comparações. Comparações faz parte, mas algumas vezes, algumas comparações, elas não procedem, elas não cabem, mas a gente faz. E nesse texto de Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus vai fazer uma comparação do passado, falando para o presente e apontando para o futuro. Esse é o meu objetivo hoje, como foi nos dias de Noé. E eu tenho feito muito esse exercício com vocês no culto. Eu tento levar vocês ao texto. Hoje, o texto é Jesus no primeiro século, mas Jesus no primeiro século, ele faz exatamente o que eu estou tentando fazer. Ele faz um exercício para que as pessoas voltem ao passado, como foi nos dias de Noé.
Então, queridos, hoje você vê as teorias. Eu tenho muita dificuldade em aceitar logo de cara teorias, mas com a pandemia o que não faltam são teorias. A saída agora do treinador do Flamengo, Jorge Jesus, nossa, um montão de teorias. Algumas podem ser verdades, mas a gente gosta disso. Aí começa a fazer comparações, pega uma frase aqui, pega o que um falou ali, pega um sorriso aqui. É meio complicado, mas é isso que a gente faz. Então hoje, quarta-feira, dia 29, eu quero fazer esse exercício com você, tomando por base o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 24, verso 37, quando ele diz, como foi nos dias de Noé. E, queridos, a primeira comparação que eu quero fazer está em Gênesis, capítulo 6, 12. Eu estou voltando nos dias de Noé. E em Gênesis 6, 12, deixa claro uma geração contaminada. Ou seja, Jesus está falando no primeiro século, está levando todo mundo a olhar o passado, e quando você vai ao passado fazer esse exercício, você se depara com uma geração contaminada. Que diferença tem para a geração do primeiro século, que Jesus está falando, e que diferença tem para a nossa geração hoje do século 21? Uma geração contaminada. Queridos, todo mundo faz essa comparação. Tu pega um saco de laranja, sempre a gente fala laranja, pode ser qualquer fruta. Uma laranja podre, dentro de um saco, tem 50 laranjas, 49 estão boas, uma está contaminada. Essa contaminação de uma laranja, ela vai passando para as outras. Aí as pessoas pegam esse tipo de fato e dizem, a mesma coisa está acontecendo nas igrejas. Gente, compara a gente a laranja. Uma laranja podre, contaminada, ela contamina todas e não tem a menor chance das outras 49 transformar aquela laranja. No reino de Deus, uma pessoa contaminada, ela pode contaminar outras, mas no reino de Deus existe uma grande possibilidade daquela laranja, daquela pessoa ser transformada, o que não acontece com um saco de laranja. O saco de laranja não tem poder nenhum de transformar uma laranja podre. No reino de Deus, numa geração contaminada, tem. É difícil? Eu concordo. É difícil. Eu ouço frases, já falei várias vezes, o Rio de Janeiro está sedento por Deus, o Rio de Janeiro está sedento por Jesus. Eu não vejo isso, sinceramente. Sedento é aquele que tem muita sede. Quando eu olho para o Rio de Janeiro, quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para o mundo, eu não consigo ver as pessoas sedentas por Deus. Elas estão sedentas por cerveja, elas estão sedentas por futebol, por esporte, por viajar, por lazer, mas sedentas por Deus, eu não vejo. Mas no reino espiritual, mesmo que exista uma geração contaminada, que Jesus aponta para Gênesis 6,12, Jesus está no primeiro século e diz, como foi nos dias de Noé. Jesus leva a geração dele a olhar para a geração de Noé. Ele diz, lá já existia uma geração contaminada. Mas mesmo tendo uma geração contaminada, chegou em Jesus, que é o Salvador. Então não compare, às vezes, um saco de laranja podre com uma só, a igreja ao reino de Deus, porque no reino de Deus existe uma grande possibilidade de transformação que não tem no saco de laranja. E, queridos, quando você faz esse exercício que Jesus está propondo, a geração contaminada, ela é a maioria. A geração contaminada, ela é a maioria. E enfrentar a maioria não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil na sua família, não é uma tarefa fácil na sua empresa, não é uma tarefa fácil no seu condomínio. Você que mora em apartamento e tem reunião de condomínio. Eu nunca participei de uma reunião de condomínio, mas eu imagino que deve ser um negócio difícil. E aí você vai na sua reunião e quando você vê que a maioria pensa diferente de você, você fica quieto.
você não verbaliza, porque enfrentar a maioria é complicado. Queridos, Jesus faz esse exercício e nos remete ao tempo de Noé, como foi nos dias de Noé. E Jesus diz, lá já tinha uma geração contaminada, e a geração contaminada, ela é a maioria. E hoje, no século 21, e no tempo de Jesus, eram também maioria. Queridos, coloque isso no seu coração. Enfrentar a maioria não é fácil, porque a geração contaminada, ela é a maioria. E a geração contaminada, ela se preocupa em falar de Noé, ela se preocupa em falar da arca, e ela se preocupa em saber como é que os animais vão entrar na arca. Eu já fui perguntado por várias pessoas, pastor, como é que os animais entraram na arca? Irmão, andando. Mas as pessoas querem saber, como foi que Noé falou para o elefante? Elefante, entra na arca. Irmãos, cuidado para não fazer parte de uma geração contaminada, que quer falar de Noé, que quer falar da arca, que quer falar dos animais, mas não quer dar ouvidos à mensagem. Não quer tomar uma decisão porque vai haver um juízo. Tira qualquer credibilidade de Noé. Esse cara é louco, essa mensagem ela é enfadonha, essa mensagem não existe. Fala da arca, essa arca está errada, para que serve essa arca? Fala dos animais, mas não quer dar ouvido à mensagem de juízo, de julgamento. Quem faz parte da geração contaminada não está interessada na mensagem, no juízo, no julgamento, em Deus. Está interessada em falar de Noé, da arca e dos animais. Queridos, coloque no seu coração. Jesus, ele faz esse exercício no primeiro século. Jesus remete as pessoas para os dias de Noé e diz, lá nos dias de Noé já tinha geração contaminada, só que eu cheguei no primeiro século, então mesmo que a geração contaminada seja a maioria, há um poder de transformação. Por isso chegou em Jesus. Coloque isso no seu coração. Vivemos um tempo em que a geração contaminada é maioria, mas ainda temos a presença da transformação em Jesus. Segundo ensinamento, como foi no dia de Noé, a geração de um homem só. A geração de um homem só. Queridos, Gênesis capítulo 6, verso 8. Jesus mostra aquelas pessoas que estão ouvindo ele no primeiro século. Se existe uma geração contaminada em Noé, eu cheguei aqui, tem jeito, mesmo que seja a maioria. Mas lá em Noé existia a geração de um homem só. Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim, e Deus olhou e viu, e Deus olhou e observou a um homem chamado Noé. Queridos, Deus tem uma maneira, Deus tem uma forma diferente de olhar. Deus consegue, mesmo numa geração contaminada, observar um homem só. Eu e você, quando a gente olha para uma geração contaminada, a gente dificilmente destaca uma pessoa. A gente diz, todo mundo não presta, ninguém tem valor, a gente sempre nivela por baixo. Esses somos nós, os seres humanos. Jesus faz o exercício no primeiro século, leva as pessoas nos dias de Noé e diz, tem uma geração contaminada, mas no meio de uma geração contaminada, tem uma geração de um homem só. Coloque isso no seu coração. Na sua família, seja a geração de um homem só. Na sua empresa, seja a geração de um homem só. No seu bairro, seja a geração de um homem só. Na sua empresa, só vão observar se você perder a linha em alguns momentos. A sua família só vai observar se em algum momento, para que vai à igreja? Para isso. Mas Deus olha diferente. No meio de uma geração contaminada, Deus viu Noé, porque Noé é o homem de uma geração de um homem só.
Queridos, Noé é a minoria. E hoje você e eu, quando vamos falar em igreja, que é o nosso métier é igreja, o nosso assunto também é igreja, quando o culto tem pouca gente, quando o teu ministério tem pouca gente, você desanima, porque nós somos motivados pela maioria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse momento, no texto de Mateus 24, ele diz: seja a geração de um homem só, porque eu não sou levado pelo critério da maioria. Eu consigo enxergar numa geração contaminada um homem só. Mas nós não. Não estou defendendo aqui fazer trabalho em igreja para pouca gente. Eu estou defendendo é que Deus olha e Ele observa, mesmo numa geração contaminada, um homem só. Igreja, pastores, denominações, quando o trabalho é feito por um homem só, é melhor fechar. Não tem sentido, não tem valor. Para que continuar? E, obviamente, alguns trabalhos precisam ser repensados. Lógico. Eu estou dizendo que no meio de uma geração contaminada, Deus consegue enxergar a geração de um homem só. E Noé, ele não desanimou porque era minoria. Noé não desanimou porque tinha muito trabalho. E Noé não desanimou por conta dos resultados. Na tua empresa, nas nossas igrejas, eu que sou pastor, as pessoas nos avaliam pelos resultados. Os relatórios têm que mostrar um resultado maravilhoso. Já ouvi várias vezes, não poucas vezes, há 30 anos atrás as pessoas levantavam a mão na igreja, se convertiam, e hoje a gente não vê mais isso. Já ouvi isso. Hoje o critério quantidade, ele é muito forte, e nós líderes somos pressionados a mostrar trabalho. A igreja e algumas pessoas da igreja querem ver resultados. Noé, ele trabalha mais de 50 anos, no mínimo 50 anos. Ele faz uma arca num trabalho monstruoso. A maioria dos crentes, seja de qualquer denominação, você que está me ouvindo, você é batista, você é pentecostal, você é da Assembleia de Deus, você é congregacional, você é presbiteriano, você é adventista, o que você for, você não tem forças nem eu para construir uma arca, você desiste antes porque é muito trabalho. Tenho visto isso nas igrejas batistas. Começam em janeiro, fevereiro e março já estão deixando as suas funções. Pastor, é muito trabalho. Imagina construir uma arca. Noé poderia ter chegado para Deus. Deus, eu estou lutando contra uma geração contaminada. Eu estou fazendo um trabalho grandioso. Eu vou desistir. Não, Noé não desiste, porque Noé é um homem da geração de um homem só. E Noé não desiste por conta dos resultados. Se você ler na sua Bíblia, depois de mais de 50 anos, quantas pessoas entram na arca? Entraram na arca muito mais animais do que pessoas. Se fosse hoje, pastor, a sua igreja está salvando mais animais do que gente. Isso seria um deboche. Isso seria uma palavra menosprezativa. Queridos, a arca de Noé colocou dentro da arca muito mais animais do que pessoas. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Noé fez um trabalho maravilhoso. Não vou ficar discutindo aqui se Noé pregou, porque em Gênesis não diz isso, mas é claro que ele anunciou. Eu fico vendo pessoas discutindo, Noé pregou mais de 100 anos, mais de 50 anos, mais de 80 anos. Em Gênesis não fala isso, mas fica implícito isso. Alguns vão para Pedro para dizer isso, mas eu não quero me deter sobre isso. Eu quero me deter que Noé, no final do trabalho dele, botou dentro da arca mais animal do que gente. Se é hoje no século 21, esse líder não serve. Esse líder não dá resultado. Precisamos mudar esse líder. Líder que coloca mais animal do que gente dentro da arca não serve. Não serve para nós.
Mas ainda bem que quem está olhando lá de cima é Deus. E é esse exercício que Jesus está propondo. Jesus senta com pessoas, propõe que eles façam uma viagem até a geração contaminada de Noé. Depois Jesus propõe, no meio da geração contaminada, tinha a geração de um homem só. E para nós encerrarmos a reflexão desta quarta-feira à noite, como foi nos dias de Noé, também era nos dias de Jesus, porque Jesus fala isso. Jesus vai falar, assim como foi, é nos nossos dias e será. Agora Jesus vai para o futuro. E será na segunda vinda. Quando eu voltar pela segunda vez. Jesus foi em Noé, Jesus ensina a sua geração e Jesus agora aponta para a nossa geração e para uma geração ainda futura. Queridos, se você ler Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus é específico para a geração dele. Jesus fala para a geração dele, mas aquilo que Jesus falou para a geração dele serve também para a nossa geração. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus fala, existem dois caminhos, um largo e um estreito, e Jesus vai e ratifica a palavra, e são poucos os que escolhem o caminho estreito. Qual a diferença dos nossos dias para os dias de Jesus? Mateus 7, 13 e 14. Jesus afirma, ele não pergunta. E no exercício que eu estou propondo hoje, Jesus disse que no dia de Noé era a mesma coisa. A maioria estava contaminada e existia uma geração de um homem só. E hoje a gente fica numa tentativa de ter a maioria. É maioria no Congresso, é maioria no Senado, é maioria na igreja. Eu tenho que ter a maioria, porque quem não tem a maioria não vence. Não vence no mundo terreno, porque no mundo de Deus existe a geração de um homem só. E para nós terminarmos, é a geração que se repete. Jesus pega a geração de Noé, e ele diz em Mateus 7, 13 e 14, no primeiro século tem a geração contaminada. E ele diz, será assim também quando eu voltar. Nós estamos querendo mudar uma coisa que não nos compete. Cabe ao homem ir por todo mundo e pregar. Nós estamos querendo transformar. Nós não transformamos pessoas, nós anunciamos Jesus Cristo. Quem transforma é o Espírito Santo, quem transforma é Jesus. E Jesus já disse que na maioria das vezes, quem está inclinado a Jesus é a minoria. Foi em Noé, foi nos seus dias e será assim quando ele voltar. Quem gosta de maioria somos nós. Coloque isso no seu coração. Como foi nos dias de Noé. Geração contaminada, geração de um homem só e geração que se repete. Jesus está nos alertando que a geração contaminada de Noé está presente no primeiro século e está presente no século 21 e estará presente quando Jesus voltar. Não faça parte da geração contaminada, mesmo que ela seja a maioria. Prefira fazer parte da geração de um homem só, que constrói uma arca, leva mais de 50 anos e coloca mais animal do que gente dentro da arca. Não estou dizendo com isso, e falei, que comparações não cabem. Comparar o reino de Deus com um saco de laranja, com uma laranja podre, não cabe. Na laranja não tem um poder transformador, no reino de Deus tem. Não tente dizer que a geração de Noé sempre será repetida e que um dia a maioria não pode ser de Jesus, mas que essa probabilidade é muito pequena, ela é muito pequena, porque a Bíblia mostra isso. Sempre a minoria foi fiel a Deus, sempre foi a minoria. Nós, no século de hoje, século 21, é que estamos tentando passar uma imagem da maioria, porque precisamos votar, precisamos ter representatividade política, e para ter representante na política, nós precisamos da maioria. Mas não compare política com o reino de Deus. No reino de Deus,
seja Noé a geração de um homem só. Que Deus possa falar ao seu coração, que você não seja desanimado pela construção da arca, que você não seja desanimado pelo resultado. No final, apenas e tão somente 8 pessoas foram salvas. Resultado é muito bom, resultado nos anima, mas Deus olha diferente, como foi nos dias de Noé. Que Deus possa te abençoar nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Vamos falar com Deus. Deus, já estamos encerrando o mês de julho. Hoje fizemos essa comparação, pegando um texto em que Jesus Cristo tem um público no primeiro século. Ele pega esse público, ele leva o seu público aos dias de Noé e depois ele faz uma comparação com o futuro. E eu fiz esse exercício nesta quarta-feira à noite. Deus, abra as nossas mentes, abra os nossos olhos, abra os nossos corações. Que a gente possa perceber que a geração contaminada normalmente é a maioria, mas que essa grande maioria não tire de nós a nossa força, a nossa fé, a nossa persistência. Que nós sejamos a geração de um homem só, a geração de uma mulher só. Mesmo que o resultado no final seja salvar 8, colocar mais gente, colocar menos gente e mais animal. Mas Deus, não estou querendo fazer essa comparação para os nossos dias. Algumas comparações, elas não cabem. Falei isso. Mas Deus, que a gente não fique preso com a maioria, só para ganhar das pessoas. Algumas vezes a maioria só representa o reino da terra. Só tem força política, só tem poder político. Que nesta noite, ao terminar este culto, nós possamos ter na nossa mente que a geração de Noé se repetiu na geração de Jesus. Mas se Jesus chegou no primeiro século, é porque a minoria, a geração de um homem só, não desistiu. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo chegou no primeiro século. E é essa palavra que eu termino esta oração, que nós não sejamos vencidos pela maioria, porque se Jesus chegou no primeiro século, foi por conta de Noé, foi por conta da geração de um homem só. Você foi abençoado nesta quarta-feira. Não desista. Se aquilo que você está vivendo é bom, se aquilo que você está vivendo, você tem certeza que Deus está nesse negócio, mesmo que você seja minoria, não desista. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém.